O Mercosul completou, recentemente, semana passada, 30 anos da sua existência. O que será que isso significa, hein? Será que é bom? Será que é ruim? Quem é o Mercosul? E por que existem tantos desafios tão complicados de serem solucionados? Inclusive, como a gente sempre sabe, né, na própria comemoração dos 30 anos do Mercosul, Uruguai e Argentina rivalizaram, deu uma tretinha ali entre os dois países. Por que é tão complicada assim a relação entre esses países vizinhos? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, que se quiser uma plataforma completinha, onde eu tenho essa aula e muitas outras sobre atualidades e geografia completinha ali para você, para o seu concurso, para o seu vestibular, plataforma professor Ricardo Marcílio, se inscreve lá, baratíssimo, você não vai se arrepender. Plantão exclusivo comigo, sabe? É da hora, tá? Recomendo mesmo. Bom, galera, vamos lá. Ó, seguinte. O Mercosul, quando ele foi criado dentro de um contexto da década de 90, na qual não só os países da América do Sul, mas como o mundo inteiro, estava pregonizando a globalização, a nova ordem mundial, o neoliberalismo, a abertura econômica. O recado que existia para o mundo, que vocês têm que imaginar, é que a década de 70 e a década de 80 foram décadas muito ruins para o socialismo vigente até então à época, e que o socialismo tinha sido derrotado durante a Guerra Fria. Então, qual que é a moda na década de 90? É globalização, livre circulação de pessoas, mercadorias e a formação de blocos econômicos. Na década de 90 formou o Mercosul, formou o NAFTA, formou a União Europeia, que já existia, né, mas o Tratado de Maastricht efetivamente criou a União Europeia. Até que em 91, a gente teve a criação do Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, ele ratificou a criação do Mercosul, que contou inicialmente com o Brasilzão, Argentina, Paraguai e Uruguai. A gente pode falar um monte de coisa, né? A evolução do bloco, teve o Tratado de Ouro Preto, que transformou numa união aduaneira, aí depois outros países foram se associando, por exemplo, o Chile entrou como membro associado, não membro efetivo, a Bolívia entrou como membro efetivo, a Colômbia entrou como membro associado, o Equador entrou como membro associado também, e foi angariando novos votos. A Venezuela finalmente conseguiu entrar em 2012, depois que o Paraguai foi suspenso, e hoje a nossa composição do Mercosul são 5 países membros. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela. Só que segundo o Tratado de Ushuaia, qualquer país que não respeita a democracia e os direitos humanos, como por exemplo a Venezuela, convenhamos, a Venezuela está nessa situação, não pode ser aceita no bloco, então a Venezuela está suspensa. É um bloco que funciona plenamente, galera? Muito pouco, tá? Porque desde a década de 90, a gente teve o Mercosul com várias rusguinhas ali. A gente tem que imaginar que o Mercosul, se fosse o único país, seria dentre as 6 maiores economias mundiais, mas muito por conta do Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, somos a 12ª, né, 11ª economia mundial, então a discrepância é muito grande. Tem até esqueci quem que é, um cientista social, não lembro exatamente quem é, se eu colocar, eu vou colocar aqui pra vocês, caso eu me lembre, tá? Que ele fala que o Mercosul, ele é como se fosse um elefante, um rato e 2 formigas. Um elefante que é o Brasilzão, um rato que seria a Argentina, nada contra os argentinos, claro, tá? Professor, um pouco, nada. E Uruguai e Paraguai, que são 2 formiguinhas. Então o Mercosul é extremamente dependente do Brasil nessas questões geopolíticas financeiras. E claro, dentro de um bloco econômico, livre circulação de mercadorias, os países mais fortes, que têm a economia mais forte, a indústria mais favorável, conseguem colocar e enxurrar dos seus produtos nos países mais fracos, e os países mais fracos ficam à mercê, ficam extremamente dependentes desses países mais fortes. Então o Brasil, ele é encarado como se fosse uma espécie de potência imperialista frente aos outros países do Mercosul. E claro, a Argentina não suporta isso, o Uruguai não suporta isso, o Paraguai não suporta isso, e ficam colocando sobretaxas nos produtos brasileiros. Inclusive em relação à TEC, a tarifa externa comum. A discussão, qual vai ser a taxa adotada, qual que não vai ser, isso assim é uma coisa que nenhum dos países consegue entrar em um acordo. Tanto que a TEC ela só funciona para 10 mil produtos. O restante dos produtos, cada país adota a taxa que bem entender. Em relação ao futuro do Mercosul, então a gente sabe, né, que nunca deu muito certo, sobretaxas dali, sobretaxas daqui. Em relação ao futuro, o Mercosul encontra uma série de dificuldades econômicas, como por exemplo, inclusive na celebração, né, na reunião que teve, o Bolsonaro deu a sua declaração, participou ali da reuniãozinha e tal. Quando o Bolsonaro já tinha saído, sabe quando usar aquele migué no Google Meet? Então, mais ou menos isso, porque foi à distância, né, não foi presencial. O Bolsonaro tinha saído, e aí o Uruguai falou assim, pô, que legal, hein? Agora que nós temos governos totalmente liberais no Mercosul, eu quero que a gente reduza a tarifa para entrar produtos de fora do bloco, para a gente modernizar a nossa economia. O Alberto Fernandes, que veio logo em sequência, falou assim, o quê? Tá doido? O Lacalipou, que é o atual presidente uruguaio. Jamais. Aqui a gente vai manter a nossa TEC, a nossa tarifa externa comum alta para proteger a nossa economia. E Uruguai, você não gostou? Os incomodados que se retirem. Essa é a regra do Mercosul. Deu briga, hein, galera? Deu treta. Uma das coisas que, inclusive, né, é importante para vocês saberem
é que é muito difícil o Mercosul conseguir caminhar com as próprias pernas para frente, porque há uma divergência geopolítica muito significativa. Vamos pegar os presidentes hoje que tem no Mercosul? A gente tem o Mário Abdo Benítez, que é um cara conservador do Partido Colorado lá do Paraguai, e que seu pai foi ligado à ditadura militar paraguaia, que foi uma das mais sanguinárias da América Latina. Ele quer meio que sair dessa imagem de cara que é filho do cara que apoiou a ditadura, etc. Então ele não cola muito com a imagem do Bolsonaro, porque eu não vou nem criticar o Bolsonaro aqui, mas a gente sabe que as declarações que ele fez, galera, exaltou, por exemplo, a ditadura Pinochet no Chile, exaltou a ditadura paraguaia em visita ao Paraguai, então assim, ele quer um pouco se deslocar dessa imagem. A gente tem o Bolsonaro, que é um cara que a gente não consegue definir exatamente, é um liberal, é um conservador, o que é o Bolsonaro? Deixa aí na descrição, quero saber o que vocês pensam. O que é o Bolsonaro? A gente tem o Lacalipou no Uruguai, que é um empresário que substitui anos de esquerda no Uruguai, do Pepe Mujica, né, e do Oscar Tabares, que também era ligado ao Pepe Mujica, e que é um cara que se diz mais liberal. Esse realmente é um empresário um pouco mais liberal. E temos a Argentina, do Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner como vice, governo completamente de esquerda. Vocês percebem que são 4 pontas diferentes? Um liberal, que é o Lacalipou, o Benítez, que é um conservador, o Alberto Fernandes, que é um socialista, ou um cara social-democrata, uma esquerda, e o Bolsonaro, que é... não sei, faltam palavras para definir exatamente qual é o Bolsonaro, percebe? Então, são várias divergências geopolíticas que existem. Inclusive, é difícil firmar novos acordos. A gente tem, por exemplo, um dos grandes desafios do Mercosul para os próximos anos é finalizar o acordo Mercosul-União Europeia. O Bolsonaro ele tinha exaltado como se fosse uma conquista dele. Na verdade, esse acordo ele já tinha sido firmado, já tinha sido pensado pelo menos, desde a época do FHC, que estava negociando a participação de um livre comércio entre Mercosul e União Europeia, só que não estava indo para frente. Com o Bolsonaro, os poderes executivos, alguns, conseguiram se acertar, só que para autorizar, precisa ter a ratificação de todos os parlamentos nacionais. Os parlamentos nacionais do Mercosul, que são 4, né? A Venezuela votaria se ela não tivesse suspensa do bloco, mas atualmente são 4. E nós temos na União Europeia 27, eram 28 antes do Reino Unido sair. E os 27 parlamentos nacionais têm que aprovar. Galera, de verdade, por enquanto, uma série de países já demonstraram nota de repúdio. A Irlanda não aceita, a França não aceita, a Bélgica não aceita, os Países Baixos não aceitam, alegando que o Brasil, além de desrespeitar as questões ambientais, e ainda superexplora os povos indígenas, povos quilombolas, tem mão de obra escrava na sua produção. Então, claro, não dá pra... Você pensa, o Macron, assim, né? Ele olha pro índio e fala, nossa, que pena que eu tenho do índio. Galera, pelo amor de Deus, né? Migué que eles dão. Eles procuram alguma desculpa porque eles querem proteger a sua produção nacional contra os excelentes produtos agrícolas que o Brasil produz. Mas o Brasil escancara um monte de motivo para esses países europeus. Então fica útil ou agradável. Eles procuram desculpa. O Brasil joga 35 mil desculpas na cara deles e o acordo acaba não saindo mesmo. Percebe? Outras questões que a gente tem que levar em consideração também, além dessas próprias divergências geopolíticas, é a possibilidade de acordos bilaterais. Uma coisa que desagrada muito, alguns países, inclusive o Uruguai, já ameaçou sair do bloco num passado recente, é porque você não pode, por exemplo, eu sendo do Brasil, fazer um acordo com... imagina, o Brasil quer fazer um acordo único com o México. Então, Brasil e México fazem um acordo de livre comércio. Não pode. Se for fazer um acordo de livre comércio, tem que todos os países do Mercosul fazerem um acordo com todos os países, ou com o México, né? Então, todos os países do Mercosul fazerem um acordo com o México. Não pode o Brasil fazer um acordo com o México. Os Estados Unidos, por exemplo, nos anos 2000, quis fazer um acordo de livre comércio com o Uruguai. O Uruguai ficou queria fazer, mas ficou em impossibilidade de fazer esse acordo justamente por conta dessa cláusula que existe no Mercosul. Não pode um país fazer um acordo bilateral com outro país. Todos os países têm que respeitar essa regra. Então, assim, o Mercosul é um bloco forte? Galera, é claro que é. 75% do PIB da América do Sul, seríamos a 6ª maior economia mundial caso fosse um único bloco, mas tem que pensar que é muito por conta do Brasil. O Brasil é um elefante dentro do Mercosul frente a formiguinhas e alguns ratinhos ali, nada contra, claro, alguns ratinhos que é a Argentina. E por conta dessa diferença, dentre outras questões políticas também, de esquerda, direita, é muito difícil achar um período de coesão. A gente teve um princípio de coesão, confesso, nos anos 2000, quando vários governos de esquerda ascenderam na América Latina. A gente teve, por exemplo, Fernando Lugo no Uruguai, o Pepe Mujica Fernando Lugo no Paraguai, o Pepe Mujica no Uruguai, Lula e Dilma no Brasil, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina, dentre os membros associados, o Evo Morales na Bolívia, a Michelle Bachelet no Chile, o Hugo Chávez na Venezuela, o Rafael Correa no Equador. Aí sim teve uma convergência, inclusive com a possibilidade de formar o Unasul, que foi firmado em 2005, acabou sendo finalizado em 2009,
que seria mais uma união política do que propriamente um bloco econômico, uma livre circulação de mercadorias. Mas depois que começou a ruptura, a queda dos governos de esquerda, por causa de corrupção, má administração, etc., acabou esfacelando também esse acordo. Então hoje o Mercosul propriamente nem pode ser chamado de bloco econômico, porque bloco econômico prevê, no mínimo, a livre circulação de mercadorias entre os países membros e há uma série de dificuldades para a continuidade da implementação, sendo uma delas o suposto imperialismo brasileiro. E você, galera, o que você acha do Mercosul? É uma boa para o Brasil? Lembrando que a Argentina ainda é o nosso terceiro maior parceiro comercial. E o Brasil era o maior parceiro comercial da Argentina até sermos superados pela China. Ano passado fomos superados pela China, mas era o maior parceiro comercial brasileiro Argentina. Então a dependência que esse país tem em relação ao Brasil é extremamente elevada. Você curte o Mercosul? Acha que vale a pena? Já cogitou inclusive fazer uma moeda única. Será que valeria a pena fazer uma moeda única com o Mercosul? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Beijo, abraço, tchau e tamo junto. Falou!